Ok. Então tá bom. Sobre? Sobre você vai descobrindo no decorrer do processo. É, Já botei para gravar. Fernanda, conta um pouquinho da sua história. Aonde você nasceu? Ah, eu nasci em Santo André, São Paulo, só que basicamente eu só nasci. Meus pais foram para São Paulo para trabalhar, mas quando eu era criança eles voltaram e eu moro desde criança aqui em Cedro, no interior do Ceará. Entendi. Por quê? Por que que você mudou para o Ceará? Ah, meus pais eles são cearenses, mas o meu pai principalmente, ele foi tentar a vida em São Paulo, como muitos cearenses fazem. Mas a minha mãe não se adaptou e ela voltou para o Ceará e depois o meu pai voltou também. Minha mãe ela é muito da roça, da agricultura, então ela não se acostumou em São Paulo. E você tinha quantos anos quando eles voltaram? Quando você voltou, né? Tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos, 2,5, 3 anos. Então, você basicamente nem se lembra, assim, de morar em São Paulo, né? Não lembro nada. Já visitou São Paulo depois de adulta? Ah, não, tenho muita vontade, mas não visitei não. Entendi. E aí na sua cidade tem quantos habitantes, você sabe? Uns 25 mil habitantes. Tá, entendi. Qual foi a maior cidade que você já visitou? A maior cidade, acho que foi Recife. Eu fui para um congresso da faculdade. Eu não sei se Recife é maior que Maceió, mas foram as duas assim que eu Entendi. visitei. Legal. E você cresceu nessa cidade menor? Sim, sim, cresci aqui, estudei, fiz tudo aqui. Entendi. Seus pais são ainda casados ou já são divorciados? São separados. Meu Há pai e a muito minha tempo? mãe se separaram. Eu tinha 13 anos, mais ou menos, quando eles se separaram. Tenho uma irmã menor, ela tinha 6 anos. Entendi. Tá bom. Bom, imagino que a condição dos seus pais eram boa ou boa, né, em termos de condição financeira ou não? Uma condição humilde. Não, a condição dos meus pais é bem humilde. O meu pai, ele é agricultor. Minha mãe também, ela foi agricultora a maior parte da vida dela, só que depois ela passou num concurso público para zeladora e atualmente ela é zeladora. E Entendi. a gente sempre, eles sempre tentaram o melhor deles, mas as nossas condições sempre foram muito limitadas. Entendi. E você estudou onde aí em Célia? Estudei em escola pública da zona rural, daqui de Cedro, que a gente morava boa parte do tempo na zona rural e eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Como é que é uma escola pública da zona rural, assim? Nossa, é bem precária, as condições são bem precárias, tudo muito limitado, sabe? Tanto em conhecimento, você não tem acesso a livros. Na época que eu estudava também não tinha computador, não tinha nada. Não tinha acesso a livros. Os professores tinham boa vontade, mas não tinham recursos, nem tinham também. Não tinha recursos até para se qualificar melhor, sabe? Tinha muitos que tinham só aquele que antigamente era o pedagógico, não tinha uma graduação. E eu sempre buscava mais, porque para mim era eu conseguia tirar de letra, eu acho que por conta que era bem limitado e eu sempre fui muito de estudar bastante, então aqui em Cedro eu sempre fui destaque em todas as escolas que eu passei, mas eu acredito que isso é porque elas não supriam a minha necessidade, sabe, de muita gente também, o meu potencial por ser bem fraquinhas. Entendi. Mas da onde vinha essa vontade de estudar mais? Eram os seus pais enfim, era o chicote, assim, tem que vai lá estudar e me traz a nota aqui. Da onde vinha? Não, na verdade era o contrário. Muitas vezes eu tinha que faltar na escola porque meus pais tinham que ir para a roça e eu tinha que ficar com a minha irmã. E eu chorava para ir para a escola. Assim, meus pais, eles nunca foram de me obrigar a ir para a escola, até tanto que minha irmã ela só tem o nível médio e foi bem
sofrido para ela fazer porque ela não queria. Foi vontade minha mesmo. Eu sempre tinha o sonho de ser professora e minha mãe muitas vezes trabalhava nas casas de família, trazia os livros e eu gostava de era no berço e brincando com os livros. Era vontade minha mesmo. E você falou que sempre buscava mais, né? Da onde você tirava mais? Porque a escola não tinha para te dar. Minha mãe, ela sempre trabalhou em casa de família fazendo faxina, né? Então, livro, essas coisas, eu sempre aproveitei livro de outras pessoas. Tinha os filhos das patroas dela que estudavam em escola particular, por exemplo. Aí eles tinham os livros e ela muitas vezes eles iam jogar fora, aí ela trazia para mim. Como eu disse, eu sempre meio que tive destaque nas escolas aqui, então eu sempre participava muito, quando tinha oportunidade de participar de um programa de rádio, de ir para a CRED do município, participar de algum curso, alguma coisa, eu sempre estava assim, buscando algum jeito de me informar, de saber que tinha aquela oportunidade para eu ir atrás, sabe? Eram Uhum. poucas as oportunidades, mas eu não deixava passar. Entendi. Maravilha. Bom, seus pais se separaram quando você tinha 13, você foi morar com quem? Eu fui morar com a minha mãe, Uhum. mas eu sempre tive muito contato com meu pai. Ele mora aqui perto ainda hoje. E Uhum. às vezes eu ficava meio que dividida, ia ficar um tempo com meu pai, só que ele tem problema com alcoolismo, aí era muito complicado, mas eu tinha muito apego a ele. Aí muitas vezes eu ia para o meu pai, aí a minha mãe voltava para ele, porque eu estava Entendi. lá e tal. Só que o meu pai, ele era bem agressivo com a minha mãe e ele não tem tanto espírito de trabalhar como o dela. Entendi. Aí, só que aí nos 13 anos foi a gota d'água, sabe? Eu falei, mãe, a gente vai sair, a gente não volta mais. E a Entendi. gente foi morar, eu, minha mãe, minha irmã, com a minha avó, a mãe da minha mãe, e o meu tio. Entendi. E aí, com que idade você começou a trabalhar? Nossa, eu comecei a trabalhar 10, 11 anos. Desde criança eu trabalhava, mas assim, trabalhar fora de casa, com 10, 11 anos, a minha mãe era zeladora e eu ia com ela. Sempre acompanhei a minha mãe trabalhando fora, daí com 15 anos eu comecei a trabalhar em casa de família, com Eu tô falando 16 o seu trabalho mesmo, que você tinha que trabalhar. de para ser remunerada. Isso. Fora casa de família, assim, um emprego um pouco melhor foi com 16 anos na prefeitura daqui. Eu era a agente administrativa. Só que Tá, era contratado dependendo de prefeito, então eu perdi com 19 anos. tá. Entendi. Com que idade você ganhou ou comprou o primeiro computador? Ah, novo ou usado? Tanto faz. Primeiro que você teve acesso para usar o quanto você quiser. O primeiro que eu tive acesso até uma épocazinha dessa era um netbook. Eu comprei quando eu já estava na faculdade, já em 2015. Tá, 2015 eu tinha, há 5 anos atrás, tinha 23 anos. tá. Entendi. Tá bom. Até então, onde você mexia com o computador? Ia para a Lan House quando tinha oportunidade, ou na casa de alguém. Basicamente era isso, na casa de alguém ou na Lan House. Não Aí tinha quando algo eu que você pudesse comecei a ir para a usar. faculdade, foi na Tá. faculdade. Não tinha algo que você pudesse usar livremente, né? Não tinha uma biblioteca na escola, uma coisa assim. Você tinha Não, algo aqui na minha cidade não tem biblioteca e tem biblioteca nas escolas que eu frequentei, só que não tinha computador, não. O melhor acesso que eu tive foi quando eu estava no instituto, né? No IFCE, que lá, sim, tinha uma estrutura e tinha computadores. Mas ficava muito difícil na graduação você ter que sempre estar no IF para fazer os trabalhos, né? Aí eu tive Uhum. que Tá. comprar. Você acabou sendo mãe muito nova, né? Sim, com 19 anos. Entendi. Certo. Ahn, Beleza. Depois desse primeiro emprego na prefeitura, quais vieram depois? Eu fui agente administrativa na prefeitura, perdi em 2012, a minha filha tinha 1 ano. Uhum. Aí eu passei 1 ano e meio trabalhando em casa de família.
mesmo, de limpando casa, até que eu passei um concurso público para auxiliar de nutrição, que na época eu nem sabia o que era, e era merendeira. Pronto, esse eu trabalhei de 2014 até esse ano. Eu Tá, fazia merenda numa escola na zona rural. entendi. Legal. E aí, em que momento você entrou para ficar claro, né? Hoje você é desenvolvedora de software, né? Sim. E qual foi o gatilho que fez você falar assim, não, eu quero trabalhar com software, né? Com computador, com programação. Onde que foi essa virada? Porque você não teve, desde criança, acesso lá. Quando que você olhou o computador e falou assim, nossa, eu quero fazer isso aqui? De início foi quando eu trabalhei de agente administrativo, eu trabalhava com o Bolsa Família, tinha que lidar com dados, sabe, do Bolsa Família, da Caixa, e eu tinha já começado várias graduações, mas não podia concluir, porque se fosse em outra cidade, não tinha condição de pegar transporte. Enfim, aí entrou o Sistemas de Informação aqui em Cedro, em 2015, e eu fui para a primeira turma da Faculdade de Sistemas, terminei em 2019. Então, foi aí que eu vi que o mercado de tecnologia, ele tem oportunidade. Eu sabia que aqui na minha cidade não tinha, que ia ser um desafio, mas eu escolhi. E é uma coisa que eu gosto. Tá, Então, pera, foi aí nesse pera. momento. Beleza. Não. Eu quero entender o seguinte. Você trabalhava como merendeira, como você bem colocou, né? E em algum momento você começou a se interessar. Então, você trabalhava como merendeira e estudava na faculdade pública, certo? Sim, Tá. Como é que você entrou na faculdade pública? pelo processo seletivo do SISU. Tá, entendi. Em que momento você estudava? Eu estudava à noite e Tá, trabalhava o Sozinho. dia inteiro. Estudava por si próprio, né? Sim. tá. Mas fez cursinho, alguma coisa assim? Não, não, eu sempre tive vontade de fazer e nem tinha dinheiro e aqui também não tinha. Eu simplesmente fiz o Enem e passei e consegui entrar. Quantas vezes teve que fazer para entrar? No curso de sistemas foi a primeira, mas eu já tinha feito. Eu fiz o Enem umas 3 vezes e entrei em outros cursos, sabe? Licenciatura em Química, consegui o ProUni em Educação Física, mas era tudo fora da cidade. Tá, entendi. Tá certo, beleza. E aí, você estava trabalhando como merendeiro, e uma ocasião você já comentou, né, que acho que você compartilhou com alguém a respeito do seu objetivo de estudar informática, né? Sim. E, e qual foi a opinião da sua família e também dessas pessoas com quem você trabalhava? A minha família, eles sempre me apoiaram. Eles não tinham como me oferecer insumo, mas sempre que eu queria qualquer curso, qualquer coisa, eles até ficavam com a minha filha, só falava, só vai. Tá, Mas no meu trabalho eu tive bastante problema. Até o momento que eu estava só estudando à noite, que eu ficava lá de 6 da manhã, às vezes até 5 da tarde, porque é em outra cidade, não tinha problema. Mas aí eu tive que começar a estagiar e tive que começar a estudar à tarde. Daí, de início, eu consegui, pela a lei que tem do 8.112, que quando dá incompatibilidade de horário de trabalho e estudo, você consegue com posterior compensação. A gestão foi de acordo, só que chegou o momento em que trocou de secretária de educação e ela não queria de forma alguma aceitar que eu fizesse horário corrido, mesmo que fosse um horário corrido, que tivesse um acordo em que eu ia limpar a escola antes de sair meio-dia, enquanto outra pessoa ia fazer a merenda, ela não aceitou, até que chegou o dia em que ela falou que não tinha sentido de onde era que uma merendeira ia fazer faculdade de informática. Não tinha sentido uma merendeira fazer faculdade de informática. entendi. Beleza. Bom, você concluiu a faculdade e, apesar dos A pesares, despeito da opinião. foda-se o que eles vão falar, né? O que te fez continuar? Continuar no trabalho? Continuar persistindo, porque ainda que houvesse o incentivo da família, né? Aparentemente da sociedade, né? Incluindo o seu trabalho, não existia muito incentivo assim, né? Por que continuou, então? Por que você não acreditou nela? Porque
eu vi que ela era uma pessoa preconceituosa, não tinha visão de nada, e que era o meu direito, eu posso fazer o que eu quiser, contanto que eu esteja determinada. E eu não queria ficar lá para sempre, não queria ser merendeira para sempre, e eu quero dar um futuro melhor para minha filha, para minha família. Então, eu acho que eu só consigo isso através de estudar e persistir muito. Então, a opinião dela me fez ficar muito para baixo, mas não me fez desistir em nenhum momento. Entendi. Beleza. Você se formou e aí, em algum momento, foi buscar algum lugar para, hipoteticamente, trabalhar, né? Como é que você chegou na Simbiose? Primeiro que aqui na minha cidade, a oportunidade é zero. Não tinha. E antes de me formar, eu já pesquisava pelo LinkedIn e um dia eu vi, ocasionalmente eu vi o LinkedIn da Simbiose, estavam buscando vaga, buscando pessoas, na verdade, e eu lembro que eu li, nossa, eu não acreditava que era de verdade, eu pensava que deve ter alguma maracutaia, deve ter algum problema nisso aqui, não é real, mas, cara, eu vou tentar aqui. E eu li tudo, me inscrevi, meio que tinha esquecido, porque demorou um pouco de tempo, mas estou aqui hoje. Agora eu estou vendo que é real, mas eu pensei que tudo aquilo que tinha no site, e olha que nem tem o que a gente está produzindo atualmente, eu pensei que era mentira. Tinha alguma farsa, eu ia ter que pagar alguma coisa, não sei. Esse Mas tempo foi que demorou através de foram dias, semanas ou meses, assim? meses. Eu me inscrevi em julho do ano passado, eu ainda estava no último semestre da faculdade. Mas eu acredito que tudo é no tempo certo, sabe? Foi o tempo ideal. Mas eu me inscrevi em julho, é tanto que quando eu recebi o e-mail do Gabriel, ainda tem interesse em trabalhar na Simbiose, Simbiose. Aí depois que eu fui ver o site, aí eu lembrei. Mas já tinha até esquecido. Foi quase um ano, então, né? Foram 10 meses, porque a gente falou com Sim, você em abril. sim, sim. Tá. Beleza. Aí você entrou para o time. É, Como é que... Quais foram os primeiros desafios? Ou quais foram os desafios? Se é que houve algum. Primeiro que depois da entrevista, mesmo assim, eu não acreditava que eu iria continuar. Eu falei para amigas minhas, eu não vou durar uma semana, cara, nesse trabalho, porque eu não sei de nada, eu não sei programar, assim, só sei para web, bem simples, mas enfim, eu vou levar aqui, não vou desistir não. Vou continuar aqui. E daí que quando a gente entrou, tinha todo um programa de estudos. E começou a estudar, então os desafios começaram a meio que ficar tangíveis para mim. O principal desafio assim é a mudança de mindset, que eu sofro até hoje, porque eu tenho medo de não conseguir as coisas, de ter um desafio e não conseguir transpor. Mas e também de você, muitas vezes eu me pegava no começo sem acreditar que era real, que em algum momento aquilo dali era mentira, sabe? Eu não acreditava que estavam me pagando literalmente para estudar, como é o que aconteceu no começo e o que está acontecendo até agora. Entendi. Beleza. Mas em um determinado momento você pensou em desistir. Sim, Por quê? eu pensei em desistir porque eu estava em uma determinada tarefa e o meu computador não estava suportando, era uma porcaria, era horrível o computador e eu não tinha condição. Eu pensava em juntar dinheiro daqui para poder comprar outro indo, sei lá, um ano. E eu não tinha e eu não ia terminar a tarefa a tempo. E eu nem sequer compartilhei isso, eu só pensei, eu falei com uma amiga minha, uma prima minha, eu falei, hoje eu vou desistir, eu vou mandar um e-mail e vou dizer que não dá, porque eu não vou estar pesando, tá na frente das pessoas, atrapalhar, vai ferrar vai ferrar meu líder, eu não vou fazer isso, eu vou sair. Só para reforçar a tarefa que você estava fazendo, você conseguiria fazer a tarefa, o computador era o único impeditivo. Sim,
Eu conseguiria porque eu estava tendo a ajuda do meu então líder, ele estava me ajudando e eu anteriormente já tinha tido uma semana de estudos sobre a tarefa, que era teste. Era para atualizar os testes do XenonDB. E aí Então, seu computador... conhecimento, em tese, eu já tinha, referência técnica eu também tinha, só não tinha a infraestrutura, né? E essa trava, que obviamente vinha de você não poder ter um supercomputador, como é que você se sentiu? Eu me senti, assim, um lixo. Eu pensei, eu vou perder essa oportunidade porque eu não tenho, eu vou fazer o quê? O computador tá aqui, tá esquentando, tá desligando, eu vou perder essa chance e eu acho que eu não vou ter outra chance dessa. Eu lembro que eu escrevi o e-mail para. Eu acho que eu até não lembro, tenho certeza, mas acho que até chorei, porque eu estava desistindo, mas. Porque eu pensei, não é injusto, eu não tenho o que fazer, eu não tenho estrutura, tenho que sair da frente. Tá, beleza. Bom, avançamos mais um passo, a gente conseguiu viabilizar um computador, e aí você continuou. É, Quais outras vezes você pensou em desistir? Depois desse voto de confiança que até hoje eu falo que ninguém nunca me deu, um voto de confiança tão grande, dizer uma pessoa que nunca me viu falar, eu quero que você estude, você se torne foda e para isso a gente vai te ajudar e viabilizaram a infraestrutura. Eu já não tinha vontade de sair, eu não me senti insegura de sair daqui. Porque eu comecei a acreditar que conhecimento técnico, eu não acreditava, mas eu comecei a acreditar que conhecimento técnico não tira ninguém do time simbiose. Então eu tenho muito desafio meu pessoal de quando chega alguma coisa técnica eu não consegui, mas eu acredito que isso não vai me tirar do time. Então, em nenhum momento eu pensei em sair mais da simbiose depois disso. Tá, entendi. E hoje, dentro de todos os times ou projetos que a gente tem internamente, né? Desculpa, todas as equipes que a gente tem dentro do time, hoje você está no XenonDB, que é um dos projetos mais desafiadores, né? Sim. Dois não. É o projeto mais desafiador. É um projeto de banco de dados, né? Sim, cabe dizer significativamente mais desafiador que o segundo lugar, né? É, Não é pertinho, é uma diferença significativa. certo. E por quê? Por que você está aí? Por que você está nessa equipe? Por que você está nesse projeto? Foi outro grande voto de confiança, porque eu inicialmente, quando eu entrei, quando estavam apresentando todos os produtos da simbiose, eu pensava em ir para a API ou control panel, porque era onde, em tese, eu tinha um pouco mais de conhecimento, eu poderia me dar um pouco melhor. Mas foi um desafio que foi proposto, né, pela simbiose para integrar o time do Shannon e eu me borrei e até hoje ainda me borro nas calças por conta disso. Eu ficava, cara, o Gabriel é louco, ele não tem juízo. Eu não sei programar tão bem, eu não sei Java. O que ele tá querendo me botar aqui? Eu não entendo. Vão perder tempo, porque eu vou estudar aí um monte de tempo do Xenon quando chegar. Até hoje eu penso assim, quando chegar para fazer uma tarefa que o Xenon precisar de mim, eu não vou saber. Então, eu abracei o desafio, mas ainda hoje eu sinto medo de não responder à altura. Tá. Mas você está conseguindo realizar as tarefas que estão sendo propostas nesse momento? Sim, sim. Até agora eu consegui realizar. E as tarefas que você faz são muito distantes ou abaixo do que a equipe, né, que são 4 com você, fazem ou não? São a mesma coisa? São a mesma coisa. A gente está fazendo uma tarefa de documentação atualmente, em que nela eu consegui pelo menos ter
uma noção, ter a segurança de que eu consigo sim aprender sobre o Shannon, porque essa tarefa serviu muito mais para a gente aprender do que mesmo ajudou o Shannon de certa forma para que todo mundo que consiga ter acesso ao código tenha um melhor entendimento, mas principalmente foi o entendimento da equipe. Através dos métodos eu consegui tanto aprender um pouco mais sobre Java como o inglês e também sobre o funcionamento dos métodos. Tá. Tirando, tirando esse episódio do computador, por que no decorrer da sua vida você não pensou em desistir das coisas? Quando você teve, sei lá, essa idiota ou essa coitada, na verdade, que foi a sua gestora, falou para você que não faria sentido estudar, ou quando ficou desafiador em termos de conciliar inúmeras responsabilidades de mãe, de empregada e de estudante, por que você não desistiu? Porque eu tenho vontade de ser alguém, eu tenho vontade de fazer algo diferente da minha vida. Eu tenho pessoas que esperam isso de mim, que se orgulham a cada pequeno passo, pequeno degrau que eu subo. Eu tenho bastante apoio, bastante pessoas que me parabenizam. E eu quero dar, principalmente, eu quero dar um futuro melhor para minha filha, sabe? Eu não quero que a minha filha passe por metade do que eu passei. Eu sei que a minha mãe, ela me deu um futuro, nossa, bem melhor do que o que ela já teve. Mas eu quero dar um futuro ainda melhor para minha filha. Eu quero que ela estude, que ela faça a faculdade que ela quiser. Agora ela não entende. Ontem mesmo ela estava bastante chateada comigo. Ela não entende agora, mas no futuro ela vai entender que agora eu estou tendo que despender um pouco de tempo para conseguir alcançar meu objetivo, mas é para o bem dela e para um bem maior. Tá, entendi. A gente já discutiu algumas vezes aqui dentro do time, onde a gente já falou algumas vezes que alguns membros do time era playboy, né? E playboy não no sentido de ter muito dinheiro, né? Mas é playboy porque muitos deles não passaram pela essa mesma circunstância ou situação que você passou, né? Não tem a mesma origem. É playboy porque não necessariamente precisa ser filho de rico para ser playboy, né? Você pode ter uma postura de playboy, né? Mesmo fazendo de faculdade federal, né? Mesmo tendo passado em federal. Você se vê playboy? E se não, por quê? Eu não me vejo, porque nunca na minha vida nada foi fácil. Nunca chegou nada na minha mão. Tudo eu tive que buscar e com sangue no olho mesmo. Então, nunca tive uma oportunidade de mão beijada. Tudo eu tive que correr atrás. E eu acho que o que falta, que distingue muitas vezes uma pessoa que é playboy e que não é playboy. Acho que as pessoas que são playboys, elas tiveram algum tipo de oportunidade. Entendi. Tá certo. Algo mais da sua parte? Não, não. Acho que a única pergunta que eu não fiz no decorrer foi, logo antes de entrar na simbiose, você já fazia alguma coisa em termos de desenvolvimento ou de informática, né? O que era que você já tinha feito? Desenvolvimento web. Durante toda a graduação, eu foquei bastante em desenvolvimento web e tinha uma certa paixão por análise de dados. Eu procurava buscar um desenvolvimento web, fazer algumas coisas web para coletar dados e tal, sabe? Uhum. Integrar algum banco de dados. Eu nunca sonhei em desenvolver um banco de dados, mas... E agora, atualmente no mestrado, eu estou tentando entrar na ciência de dados. Uhum. E você comentou que você já tinha feito meio que um sistema de gestão para merenda. Sim. Onde você trabalhava. O que aconteceu com esse sistema? Tá arquivado aqui lá no meu GitHub.
Eu fiz esse sistema que era para ter todo um gerenciamento, organização da merenda. O nutricionista, que era meio que, vamos dizer, o meu gestor, ele gostou muito. Ele pediu para eu apresentar para a secretária de educação, falou que tem que passar por um processo de licitação e tal, mas apresenta. Só que cara, se a mulher já tinha falado para mim que uma merendeira não tinha que fazer faculdade de informática, eu ia chegar e meio que ir lá, rastejar no pé dela. Não ia, sabe? Então eu deixei guardado, tá guardado, assim como outros sistemas que serviriam para órgãos públicos, sabe? Eu sempre fiz voltado para isso. Estão guardados. E isso surgiu do seu conhecimento do objeto que você trabalhava e do conhecimento inicial da faculdade, assim, que você não era nem formada, certo? Certo. Quanto custa um sistema desse por mês? Você sabe? Eu não tenho nem ideia, na verdade. Quanto você chutaria que custa? Não sei, porque aqui os meus amigos, eles fazem sistemas assim, eles alugam, tipo, por R$200. Tá. É bem fora da realidade, assim. No geral, comumente custa bem mais do que isso, né? Onde você quer chegar? Alguns zeros. O que fez você conseguir sair desse sistema web com seu conhecimento básico para banco de dados que você está fazendo hoje, assim? Como você A conseguiu? oportunidade. A oportunidade que eu tive aqui de estudar. Porque se fosse eu não tinha conhecimento zero, sabe? Então, se eu estou conseguindo fazer o mínimo hoje, foi graças ao que eu venho estudando aqui e venho aprendendo. Mas junto com você, a gente trouxe 28 pessoas, né? E todo mundo teve a mesma trilha. O que diferenciou você e mais outros 3, assim, de 20 e poucos? Porque não foi a base técnica, claramente, né? Não, porque tinha pessoas que tinham menos base técnica do que eu. Mas a sua pergunta diretamente é o que faz eu estar no Shannon hoje? Por que você acha que a gente colocou você na equipe mais desafiadora quando você não tinha feito nada parecido? É a pergunta que eu me faço até hoje, na verdade. Eu não sei. Eu vou te fazer então uma outra pergunta. Por que a simbiose é para você e não para outras pessoas? Porque eu posso não ter a capacidade técnica, mas eu acredito que eu tenho essa capacidade, tenho o poder de evoluir na capacidade técnica se eu quiser. E eu acredito que as minhas soft skills, que tem algumas que até estão bem, outras evoluíram depois que eu estou aqui, tem outras que ainda tem que melhorar bastante. Mas eu acredito que seja o comportamento, seja a vontade também que eu tenho de estar aqui, de integrar aqui e de evoluir. E por que não é para outras pessoas? Ou qual que é o inverso disso? Você já viu vários membros saírem, né? Ou sendo expulso ou de fato saírem, né? Desistirem, vamos usar essa palavra, vai? Porque as pessoas não têm determinação, não querem, elas até veem o projeto e acham legal, acham interessante, mas quando vem para o dia a dia, não é para todo mundo. É para quem quer. E uma coisa também que diferencia a simbiose dos outros lugares é que tem lugares aí que é cada um por si, ou na verdade é cada um derrubando o outro para poder se manter vivo. E aqui é diferente, você não só tem que se evoluir, mas você primordialmente tem que evoluir outras pessoas. Então, se você só olha para o próprio umbigo e os outros que se lixem, você não sobrevive aqui. Aqui você não se cria. Entendi. Tá bom. O quanto você sabia do teor dessa conversa antes de a gente ter essa conversa? Zero. Eu tava pilhada desde ontem sem saber o que era, na verdade. Tá bom. Maravilha. Era isso que a gente queria conversar com você.
Beleza? Beleza. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigado, Fernando. Bom dia. Bom dia. Valeu.